Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre liderança, carreira, inovação e sustentabilidade. E o convidado de hoje é o Leandro Jaciocha, CEO da Electrolux Latin America. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento e lideranças. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Kim. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Imagina, prazer é nosso, uma honra rever um velho amigo. A gente estava fazendo as contas aí, né, Leandro? Fazia 14 anos, acho que a gente não se via, mas estou bem feliz em receber você aqui. Legal, feliz em vê-lo também e encontrá-lo bem. Que bom, igualmente. Pessoal, o Leandro, ele é técnico em mecânica pela UTFPR, administrador de empresas pela FESP, mestre em compras internacionais pela CAD Business School, MBA em negócios pela Oxford Brookes, e fez cursos de educação executiva em Harvard, IMT e Hought Ashridge. Atuou em diversas áreas como manufatura, suprimentos, desenvolvimento de produtos e recentemente está mais focado na jornada do consumidor. Obviamente eu vou te perguntar sobre tudo isso, Leandro. Conta um pouquinho da tua carreira, como é que você chegou na posição que chegou, como é que foi o caminho que você trilhou. Legal. Já é uma longa história, né, Kim? Mas eu diria uma jornada bastante recompensadora e que eu tenho aproveitado muito. Eu acho que foi uma carreira que começou ainda, né, com alguns estágios, como você falou. Eu fiz técnico em mecânica no antigo Cefet, hoje o FTPR, né? Uhum. E naquela época você tinha que fazer estágios para terminar o teu curso técnico, né? Então comecei a fazer alguns estágios aí pelas indústrias da cidade, da região. Uhum. E acabou que um deles eu fui fazer na Prosdócio. Olha só. Né, que era uma grande empresa da época, né, e uma empresa muito tradicional. Fui fazer estágio na área de manufatura, na área de produção. Uhum. Né, e assim comecei lá, como estagiário, né, na área de manufatura, de produção. Já algum tempo depois, 1 ano e meio depois que eu comecei como estagiário, a Electrolux comprou a Prosdóximo, né, no Brasil. Né, foi a grande expansão da Electrolux. Uhum. No Brasil. A Electrolux já estava no Brasil, né, mas ainda era uma operação muito pequena. E naquele momento eles compram as operações da Prosdóximo e começam a expansão dos seus negócios. Né, e eu estava ali na área de produção e assim foi onde comecei a minha carreira. Fiquei um tempo na área de engenharia de processos, manufatura. Cheguei a trabalhar na linha de produção como inspetor de qualidade, inspecionava produtos, né, então ficava lá no final da linha de produção inspecionando os refrigeradores, se estavam adequados ou não. Né? Então, trabalhei alguns meses, né? Quase 1 ano, na linha de produção, inspecionando o produto. Foi um momento, para mim, muito legal da minha carreira, que me trouxe vários aprendizados hoje, várias reflexões hoje. Aí fiz uma carreira ali na área de operações, produção. Fui fazer os meus MBAs, como você viu aí, na época eram cursos que fui fazer fora do Brasil. Acabei depois retornando para a Electrolux, 2 anos depois, já na área de compras de suprimentos. E aí é onde eu fiz grande parte da minha carreira. Né? Fiquei muitos anos na área de suprimentos. E aí no ano de 2009 eu acabei saindo do Brasil e trabalhar na Electrolux global do grupo, mas baseado na Bélgica. Fiquei 4 anos na Bélgica trabalhando com suprimentos. Depois de 4 anos na Bélgica, fui para Hong Kong, me levaram para o outro lado do mundo, né? Onde fui líder da nossa operação de fornecimento de produtos que nós chamamos de produtos OEMs, que são produtos que nós compramos de fornecedores, né, no mercado asiático, onde a gente tinha e tem até hoje uma equipe muito grande lá que faz todo um trabalho de operações. Fiquei por um tempo lá. E aí o mais interessante foi que eu acabei saindo do grupo Electrolux por 2 anos. Né? E por 2 anos saí do grupo Electrolux e fui trabalhar na Holanda. Fiquei 2 anos trabalhando na Holanda, numa empresa holandesa, com operações no mundo todo também, operações até inclusive no Brasil. E 2 anos depois eu fui convidado para retornar ao Brasil pela Electrolux. Né? E cá estou agora vamos fazer 6 anos. Né? Então, nessa jornada de 6 anos de volta, trabalhei na área de produtos, fui responsável pelo desenvolvimento de produtos da Electrolux por um bom tempo. Área de marketing, design depois, né? Nós montamos uma área de jornada do consumidor e desde janeiro desse ano eu estou como CEO, presidente do grupo para a América Latina. Então,
um breve resumo aí de quase 30 anos de história, de carreira, né? Mas foi assim, um pouco é a minha trajetória. Que legal, Leandro. E uma curiosidade, né? Você saiu e voltou. Já a tua terceira passagem pela empresa. Isso é uma característica bastante peculiar da minha história com a Electrolux, né? Mas são dois movimentos completamente diferentes, né? O primeiro movimento ainda fazia parte da minha formação. Como eu comecei a trabalhar cedo, né? De certa forma, o que era comum naquela época, né? Ainda no curso técnico já ingressei na empresa. Fiz toda a minha faculdade, a minha graduação, ao mesmo tempo, né, que trabalhava na empresa. Então, depois que eu terminei minha graduação, ainda eu achava que tinha que continuar meus estudos, né, fazer uma especialização, me aprofundar em alguma área. Foi quando eu fiz os 2 cursos, um na Inglaterra e um na França. E para fazer isso, eu tive que sair da empresa. Né? Então, foi já uma das primeiras decisões que eu tive que tomar. Difícil na época, porque era uma empresa já que eu considerava super boa e que eu tinha todo o interesse de continuar. Mas naquele momento o Brasil passava por uma situação de crise bastante grande e a empresa não tinha como me garantir a volta. Né? Mas o meu gestor na época falou: Leandro, eu entendo o que você está fazendo e apoio, eu acho que você está fazendo a coisa certa para a tua carreira, só que eu não posso garantir que daqui um tempo você vai poder voltar para cá, mas né, eu acho que o teu movimento faz todo sentido na tua carreira, onde você está. E eu acabei apostando, né? Me desliguei do grupo para fazer aqueles 2 anos, fiz e 2 anos depois eu acabei retornando. Né? Então essa foi a primeira saída, uma saída muito para apostar e para terminar a minha formação, né? Fazer a minha formação. E aí voltei ao grupo e continuei minha carreira. Bom, a segunda saída já era uma saída um pouco diferente, uma saída onde eu já estava no grupo há mais de 20 anos, né? E movimentações dentro do grupo, né? Eu estava fora do Brasil. E apareceu uma oportunidade para mim que eu entendi, julguei naquele momento, era uma oportunidade que iria me agregar muito, né, conhecimento, pelo desafio que era proposto. Né, era um trabalho de recuperação e turnaround de uma empresa que tinha sido recém-adquirida. E tão importante quanto trabalhando com pessoas que eu entendia que iriam também me ensinar, me agregar e eu iria aprender coisas novas. Né? E foi a segunda decisão muito difícil que eu tomei no grupo, porque depois de 20 anos você decidir sair é muito difícil. Claro. Né? Fora de casa, né? Você não fora de casa, Brasil, né? Então, ou seja, é aquele momento que você fecha o olho e se joga, né? E fala, vamos ver o que vai dar, mas tem coisa boa por aqui. Sim. Bom, e trabalhei 2 anos nesse grupo, né? Que eu entrei, que era o grupo Riva, né? No segmento de componentes para movimentação de carga. E fiquei 2 anos na Holanda. Um trabalho muito intenso, mas de muito aprendizado, principalmente o que eu fiz e as pessoas que eu trabalhei. Né? E depois de 2 anos lá, a Electrolux entendia que precisava fazer alguns ajustes e alguns movimentos aqui no Brasil e acabou me convidando para retornar ao Brasil, o qual eu aceitei por entender que era um movimento muito interessante para a carreira e para o grupo, por acreditar no grupo, né? Mas também foi uma decisão muito difícil sair da outra empresa que eu estava, porque também era uma empresa que tinha e estava me provendo muito conhecimento. Mas sem decisões difíceis não há ganho, não há conhecimento, né? Não há desenvolvimento. Eu resolvi aceitar e assim foi a segunda. Né? E estamos aí agora já na terceira etapa, vamos dizer assim, né? E muito feliz e muito comprometido com o grupo. Que legal. Quando você foi expatriado, ou quando você foi morar fora, né, as 2 oportunidades, você imaginava um dia voltar para o Brasil? Ou estava ali, cara, vou onde for? Não, interessante. Quando eu fui, sendo bem honesto, eu pensava assim na minha cabeça, olha, eu fico 2 anos e volto. Né? Foi assim que eu saí. Minha família, né, ia comigo, eu tinha uma filha recém-nascida, né, que também não foi uma decisão tão fácil, você sair de perto do teu círculo familiar e ir morar somente longe dos seus familiares, mas eu falava, eu fico 2 anos e volto. Né? Bom, os 2 anos viraram quase 10. Né? E aí eu acabei voltando quase 10 anos depois. Então, assim, foi uma jornada que foi acontecendo, as coisas vão acontecendo, né? Oportunidades que você às vezes nem projeta, nem imagina, elas vão aparecendo.
E você vai se adequando, você vai, né, vivendo ali a jornada e a carreira conforme as oportunidades vão passando e você vai fazendo escolhas, né? No final do dia você faz escolhas, né? Aceito, não aceito, e cada escolha você ganha algo, mas você também perde algo e você vai tomando as suas decisões e o tempo vai passando. E assim foi quase 10 anos. Então foi muito diferente do que eu imaginei quando eu tomei a decisão de sair. Mas mas imaginava que você voltaria. Sim, Vou sim. Uhum. Isso eu sempre tive comigo. Que independente se fosse 2 anos, 3 anos ou mais, como acabou sendo, eu tinha na minha cabeça que um dia eu voltaria. Eu nunca tive assim na minha cabeça o plano de que eu vou mudar de país e minha vida vai ser fora do Brasil. Nunca tive esse pensamento. Né? O Brasil, acho que com todos os seus problemas, né, ainda é um país que oferece muita oportunidade, que tem muitas coisas aí que podem ser feitas. Né? E dentro das dificuldades do país, obviamente, acho que soa mais alto ser brasileiro, né? Enquanto você está fora do teu país, você não é um local, você não é uma pessoa do local, seja quantos anos você more lá. Exato. Tive exemplos assim na minha família, meu avô era francês, veio para o Brasil com 28 anos de idade e morou até o final da sua vida, quase 60 anos, 65 anos no Brasil. E nunca se sentiu brasileiro, sempre se sentiu um peixe fora d'água. E eu sempre tive isso comigo, sabe? Então, assim, eu falei, acho que o teu país é o teu país. Isso, né, não muda. Então, nunca tive esse pensamento. Que legal, cara. E como foi se adaptar primeiro na Bélgica, depois em Hong Kong, depois países completamente diferentes, né? Depois na Holanda, né? Como é que foi isso com família? Porque você levou tua esposa, tua filha e tudo mais, né? Bom, cada mudança é um desafio diferente, né? Para a família é realmente um processo também bastante pesado. Então, assim, você tem que ter, né, um apoio, a tua família tem que estar bem em primeiro lugar, né? Nunca é, em primeiro lugar, você que está indo trabalhar e que lá você vai trabalhar, você vai ter um emprego, você está indo porque você, né, quer. É sempre o conjunto, né? Como é que a tua família vai estar, a tua família quer ir, né? Então, isso sempre foi muito discutido, né? Sempre uma decisão em conjunto com a família, nunca uma decisão individual. Então, é um processo que, sim, não é fácil e cada mudança você desmonta, é basicamente desmontar, literalmente desmontar acampamento, montar acampamento em outro lugar e todo esse processo tem um tempo. Você, né, sai de uma rotina, vai para uma nova rotina, se ajusta e assim vai. Então, tem bastante trabalho por aí. Mas, no final, ele é recompensador pelos aprendizados. Eu acho que, depois de ter rodado vários países, o maior aprendizado que eu levo comigo é que, primeiro, não tem lugar perfeito. Seja qual for, você pode olhar o mapa do mundo aí e falar, esse país aqui, ele é sensacional, aqui a vida é perfeita. Não tem lugar perfeito. Né? Cada lugar tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Todos, sem exceção dos que eu, pelo menos, passei. Né? Então, o que você acaba aprendendo é que, primeiro, nós somos muito adaptáveis. O ser humano é um ser muito adaptável. A gente se adapta, a gente acha que não, mas com o passar do tempo a gente se adapta a muita coisa. A gente é muito adaptável. Então, assim, você cria uma confiança de que sim, você consegue se adaptar a diferentes situações. E você aprende a viver o lado bom de cada lugar. Né? Você chega no lugar e fala, bom, o que tem de bom aqui? Né? Qual que é a parte da rotina ou da minha rotina aqui que vai ser boa? Né? E você tem que focar nessa parte, na parte boa e viver com os problemas, que em qualquer lugar vai ter. Né? E com isso você vai, né, aprendendo, vai tendo bons momentos, maus momentos, mas essa é a parte da jornada. Que legal. E proporcionou uma experiência fantástica para tua filha também, né? Morar em lugares diferentes, culturas diferentes, né? Te dá uma criação muito mais universal, vamos dizer assim, né? Sim. Isso é o benefício, né, que vem junto com tudo isso, né? A família ganha muito com isso, né? Como família você ganha muito também, se une muito mais, fica mais próximo. Mas sim, a família ela absorve muito, né? E dá uma perspectiva de mundo muito diferente, né? O que é benéfico para a sequência da vida, né? Então sim, tem um aprendizado e um ganho aí que
vai muito junto com todo o processo. Né? Que legal. Fala um pouco da Electrolux, Leandro. Legal. Mudou muito, né? Óbvio, quase todas as empresas mudaram muito, né, nesses últimos anos. Queria saber um pouquinho dela e o que você está vendo de tendências para esse mercado também. Claro. Bom, a Electrolux, falando um pouco, a Electrolux é um grupo sueco, né? Às vezes algumas pessoas não sabem a origem da Electrolux, mas a Electrolux é um grupo de origem sueca, né? Com a matriz em Estocolmo. É uma empresa multinacional, presente em mais de 130 países, com um faturamento anual aí na casa de 15 bilhões de dólares e 50 mil funcionários ao redor do mundo, né? Então, presente praticamente em todos os cantos do mundo. Na América Latina, né, um grupo aí que hoje tem em torno de 9 mil funcionários, né? Quando a gente fala América Latina, são todos os países da América do Sul, América Central, incluindo o México. E a gente está presente praticamente em todos esses países, né? Agora, mais especificamente, obviamente, o Brasil é o maior país hoje do grupo na América Latina, né? Pelo próprio tamanho da operação. Então, o Brasil é a maior operação do grupo na América Latina e Curitiba é um dos principais centros, né? Onde a gente está aqui. Temos 2 fábricas aqui em Curitiba, né? Anunciamos uma terceira que vamos fazer no município de São José dos Pinhais. Temos uma fábrica no interior de São Paulo, em São Carlos, e uma outra fábrica em Manaus, né? E somos hoje, o Grupo Electrolux é a marca de eletrodomésticos no Brasil a mais vendida. É a marca número 1 em diversas categorias, né? Com um crescimento bastante expressivo nos últimos anos aqui no Brasil. Mas eu acho que o que me dá muito orgulho de falar do Grupo Electrolux é o seu propósito, né? Eu acho que o propósito do Grupo Electrolux, que é transformar a vida para o melhor, né? É um propósito que realmente a gente no dia a dia trabalha com bastante afinco, bastante orgulho de fazer isso acontecer na vida das pessoas, né? Obviamente, como qualquer empresa, a Electrolux não é uma empresa perfeita, né? Nós temos muitas coisas boas e muitas coisas também a melhorar continuamente. Melhoria contínua é um dos nossos valores, né? Mas a gente está hoje presente no Brasil em mais de 35, 36 milhões de lares, né, de brasileiros. Então, nós temos uma presença dentro dos lares brasileiros muito grande e a gente tem consciência da importância dos nossos produtos no dia a dia das pessoas, né? A gente sabe o quão importantes são os produtos da Electrolux para facilitar a vida das pessoas. Então, a Electrolux vem numa jornada muito grande de expansão em vários segmentos, em portfólio de produto, também em manufatura, em linhas de produção, né? Na própria parte de contato direto com o consumidor, ou seja, muitas frentes, e é um grupo que acredita muito no Brasil. Tem um comprometimento com o Brasil muito grande, está aqui já há muito tempo e tem visões de longo prazo, de investimentos a longo prazo, e assim a gente segue nosso trabalho aqui no dia a dia, olhando muito para o futuro e acreditando muito que o Brasil é um país ainda com bastante potencial. Bacana. E o futuro desse mercado, imagino que a internet das coisas, essa transformação digital deve estar impactando demais o desenvolvimento de produtos, no caso, né? A tecnologia hoje, né, ela está presente, como você falou, queima em tudo, e os impactos estão em todas as áreas, né? Não só em produto, mas também na forma que o consumidor engaja com a empresa e ao contrário também, né, em que nós, Electrolux, engajamos com os consumidores, com os nossos clientes. Então, assim, em produtos, né, cada vez mais a tecnologia está presente no sentido de fazer os produtos ficarem mais eficientes e entregarem mais valor, né, para os consumidores, né? A gente toma na Electrolux, a gente toma muito cuidado para não tentar embarcar ou vender tecnologia pela tecnologia, né? Hoje a gente vê vários exemplos de produtos, você chama até de produtos conectados, né? Você fala, tá, aí você vai ver, mas o porquê está ali a conectividade, qual o valor agregado, né? Muitas vezes é muito mais uma ferramenta para você passar uma ideia de maior tecnologia, mas é um controle muito simples pelo celular, que muitas vezes você pode fazer no botão, ou seja, tem muita tecnologia por tecnologia. Sim. A Electrolux toma muito cuidado de não ir nesse caminho. Nós usamos a tecnologia para trazer real benefício. Então, um exemplo, né, nós temos hoje
a nossa linha de refrigeradores, onde ela embarca uma tecnologia chamada AutoSense, né? Em que ela é uma tecnologia de inteligência artificial, ela aprende a sua rotina de uso do produto. Aprendendo a sua rotina de uso do produto, o produto vai funcionar de acordo com a sua rotina e isso vai prolongar a vida dos alimentos que estão ali armazenados. Então, esse é um exemplo de aplicação de tecnologia com um benefício tangível para o consumidor. Então, em produtos, a gente está indo muito nessa linha e a transformação é muito grande, muito rápida. A gente acabou de lançar uma linha de fornos de embutir completamente nova no Brasil, toda feita com tecnologia do grupo, fabricada inteiramente aqui no Brasil, na nossa fábrica em São Carlos, né, onde a gente tem tecnologias que aperfeiçoam o resultado da cocção muito maior, utilizando vapor, né, utilizando o conceito de air fryer, ou seja, temos produtos nesse sentido, sempre olhando o benefício da entrega. Né, do como que a sua comida vai ficar mais saudável, melhor feita, mais fácil para você cozinhar. Então, esse é o sentido da tecnologia. Agora, uma grande transformação também é na parte de relacionamento com o consumidor. Né, e até na parte de como vender o produto. Né, nós saímos de um mundo puramente físico, lojas físicas, onde tudo era feito fisicamente, para hoje um mundo muito digital. Né? Hoje já boa parte do mercado de eletrodomésticos, né, quase já a sua metade, é feita através de algum engajamento digital, né? Ou de comércio digital, ou até de, muitas vezes, o consumidor, a maior parte dos consumidores hoje começam a sua busca por produto no meio digital. Podem até terminar a compra no meio físico, mas passou pelo meio digital. Né? Então, todo esse engajamento requer uma adequação da sua estrutura de tecnologia bastante grande, de como trabalhar com o consumidor, com os clientes, sempre visando facilitar a vida do consumidor, fazer uma jornada mais simples e obviamente, mais eficiente. Então, tecnologia hoje é algo que faz parte do dia a dia da construção das soluções que a gente faz. Entendi. Eu vi até na tua bio que você está muito preocupado agora com essa questão da jornada do consumidor, né? Sim. Quer dizer, do início, do momento de pesquisa, aquisição, usufruto e depois garantia, serviço, assistência técnica, né? Exato. Você pega toda essa... O nosso papel como empresa, obviamente, né, como companhia, não é entregar simplesmente um produto, né, onde você fabrica um produto, entrega na casa do consumidor e aí vamos falar quando algum dia você precisar. Não, a gente tem a consciência de que o consumidor tem os seus desafios ao longo da jornada de compra de um bem tão importante que é o eletrodoméstico, né? E muitas vezes uma jornada não tão simples, né? Com muitas opções, muita fricção, muita informação desestruturada, difícil de tomar uma decisão. Você já tem ali toda uma situação dentro da jornada do consumidor, seja antes da compra, como depois da compra, que requer bastante atenção e bastante cuidado. E não é simples fazer isso, né? Porque é complexo, você tem muitos diferentes tipos de consumidores, de engajamento, de jornada, ou seja, é bastante complexo. Mas o que a Electrolux tem feito é olhado etapa a etapa da jornada do consumidor e tentando prover as melhores soluções ao longo de toda essa vida, de toda essa jornada. Então, sim, é parte da nossa estratégia olhar essa parte, né, completa do engajamento do consumidor com a companhia. No teu histórico, Leandro, você, quando você olhava para frente na tua carreira, você imaginava chegar na posição de CEO? Você queria chegar na posição de CEO? Como é que foi isso, cara? Essa é uma boa pergunta. Honestamente, quando eu comecei, não. Né? Se você me perguntasse quando eu comecei a minha carreira, nos primeiros anos da minha carreira, se eu almejava, eu acho que sim, eu tinha a aspiração, de repente, de chegar num posto assim, mas eu não me colocava como um objetivo final da minha carreira. Não, eu sempre fui muito passo a passo. Né? Essa é um pouco também da minha forma de pensar. Eu acho que você primeiro engatinha, depois você levanta, depois você anda, depois você corre. Né? E eu acho que é um pouco isso também na carreira. Você, óbvio, tem que acreditar em você tem que acreditar no seu potencial, né? Usar as suas fortalezas, mas eu acho que é uma conquista. É uma conquista, passo a passo, você vai encontrando os meios, né? E a forma de ir desenvolvendo a tua carreira, que é sempre muito individual. Né? Eu acho que carreiras, muitas vezes as pessoas buscam, né,
exemplos de outros ou livros. Minha carreira então tem que ser assim ou vai ser desse jeito. Né? E eu não concordo com isso. Eu acho que carreira é individual. Cada um tem a sua. Né? Vai acontecer da sua forma, da sua maneira. Né? As oportunidades vão acontecer cada uma a seu tempo. O importante é que você vá progredindo conforme os teus anseios e aquilo que se enquadra no teu objetivo de vida. Né? Porque não adianta você pôr a carreira acima do teu objetivo de vida. Em algum momento vai dar problema. Né? Então, a carreira faz parte do teu objetivo de vida e você vai encaixando, né, a carreira dentro do teu plano de vida e daquilo que você quer fazer. Então, conforme você vai progredindo e você vai encontrando as oportunidades, acho que os seus planos vão se reajustando. E foi sempre assim que eu fiz. Tinha sempre as ambições, sempre tentei, obviamente, buscar crescimento através de agregar valor. Né? Acho que sempre mantendo os seus valores. Uma coisa que é inegociável sempre deve ser os seus valores. Valores que você tem, isso você não pode passar por cima, eles não podem ser negociáveis. Então, dentro dos seus valores, você encontrando as oportunidades, mas sempre entregando valor naquilo que você faz. Né? Não existe carreira bem-sucedida que não seja baseado, né, em entrega real de valor e de resultado. Né? Então, acho que esse é o ponto principal. Né? Mas é uma construção. No final do dia, é uma construção, tijolo a tijolo, dia a dia. Né? Sem linha de chegada, é aquilo que cabe para a tua vida e você vai se adequando. Né? Show. E, cara, conta um episódio aí que aconteceu contigo na tua carreira, que foi um turning point, foi aquele momento que você falou, cara, tá difícil, mas vamos por aqui, ou melhor procurar outro caminho, enfim, uma história como essa. Certo. Eu acho que tiveram vários, sabe? Em vários momentos, eu olho para trás hoje, assim, tiveram vários momentos da minha carreira que foram decisões super importantes, geralmente as mais difíceis. E geralmente aquelas que realmente te tiram da zona de conforto, né? E que vão, às vezes, muito contra o que você imaginava. Né? Eu costumo dizer sempre que assim, as coisas, se você tem um plano, se você segue nele, geralmente ele acontece na direção que você imagina. Se você tem um objetivo, uma direção e segue nela, vai acontecer. Nunca no tempo. Sim. Sempre vai ser ou antes ou depois, né, do que você imaginava. Então, no tempo nunca vai ser, mas na direção você acerta. Mas para responder a tua pergunta, eu acho que assim, dentro de várias decisões, né, acho que teve uma interessante, foi como eu te falei, a minha decisão de sair do grupo em 2016 e ficar 2 anos fora, depois voltar, foi uma decisão muito difícil. Uma decisão muito difícil, porque envolvia uma relação com a empresa já de 20 anos, né? Onde eu podia muito bem ficar na minha zona de conforto e falar, eu estou aqui já há 20 anos, as pessoas me conhecem, sabem quem é o Leandro, quanto que o Leandro pode ou não pode entregar, o que o Leandro pode fazer. Né? E naquele momento que eu decido dar um passo fora do grupo, eu fiz com todo o cuidado também para ser justo com todas as pessoas que me suportavam naquele momento dentro do grupo, porque você nunca está sozinho, você sempre tem pessoas que estão te ajudando, sempre tem pessoas que estão com você e que dependem de você. Então, naquele momento, eu tinha a plena consciência de que, sim, para mim, para minha carreira, para meu futuro, era interessante eu dar aquele passo fora do grupo naquele momento, mas eu também tinha consciência de que aquilo decepcionaria ou até deixaria algumas pessoas que estavam comigo em alguma situação que não era das melhores. Então, foi um movimento muito difícil para fazer de uma maneira correta, respeitosa, com quem estava na Electrolux, com também quem estava me recebendo na nova empresa, né? E de novo, indo para um país novo, para uma empresa nova, né? Expondo a família a uma situação diferente, seja, com vários riscos ali associados, mas que hoje, quando eu olho, né, eu acho que foi uma decisão acertada, né, não só para mim pessoalmente, como para as duas empresas que estavam envolvidas naquele momento, uma decisão bastante difícil, mas que foi, na minha opinião, todos os lados ali gerenciaram muito bem, com muita abertura, muita transparência. Eu acho que é assim que tem que ser sempre muito transparente, né? Honrando os seus compromissos até o último minuto, né? Seja quanto tempo você vai ficar
em alguma organização, algum cargo, né, você tem compromissos e você tem responsabilidade não só com você mesmo, mas você tem sempre pessoas ao redor que dependem de você, independente da sua posição. Né? Então, acho que isso... Então, assim, foi um movimento muito difícil, mas que eu acho que no final as coisas caminharam bem e né, as coisas se ajeitam ao longo do caminho. Com certeza a transição foi muito bem feita. Caso contrário, você não teria sido convidado para retornar um dia, né? Tem muitas empresas aí que não permitem a recontratação desses funcionários, né? Tem como política da própria companhia, fala, pô, uma vez que o cara saiu, ele não volta nunca mais, né? Então até por isso que me chamou a atenção, porque você conseguiu desenvolver tua carreira, ajudar a empresa e voltar 2 vezes. Acho que tudo depende qual é essa saída, né? E o que tem por trás dessa saída, né? Então é muito da forma, para onde você está indo, o porquê você está indo. Acho que as coisas têm que fazer sentido para todo mundo, as pessoas precisam entender, né, as razões, às vezes não todas, mas acho que tudo que seja bem conversado, tenha um sentido e faça sentido para quem está envolvido e seja muito respeitoso e transparente, né? Eu acho que são situações que podem ser conversadas, né? Agora, óbvio, em negócios, às vezes as coisas, né, vão além, né, do seu controle. Então, você tem que estar exposto também e preparado para qualquer que seja, né, o caminho. Quando eu decidi sair, não tinha garantia nenhuma e não contava também com uma volta para o grupo. Pois é. Não contava. Eu falava, não tem por que eu voltar. Né? Você tem que sair com algum pensamento, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer as coisas com transparência, bem feita, com respeito, né? E com como deve ser. Né? Muito legal, cara. Como é que você prioriza ou investe o teu tempo no desenvolvimento pessoal e profissional, Leandro? Como que você fez isso ao longo da tua carreira também? Eu acho que essa gestão, né, de tempo entre profissional e pessoal é algo que você também vai aprendendo e evoluindo ao longo da carreira e ao longo da sua vida, né? Eu acho que hoje eu faço isso muito melhor do que eu já fiz no passado, né? Sim. Eu acho que tem momentos diferentes, distintos da vida, que você vai colocando tempo, né, mais tempo em um, mais tempo em outro, né? E teve momentos que eu talvez, né, tenha colocado o tempo errado em algum deles, né? Mas eu confesso que hoje eu já consigo já consigo dividir o meu tempo de uma maneira muito mais adequada e planejada. Eu acho que aqui requer, sim, você traçar algumas metas para você como pessoa, né? E viver com elas, né? E ter um pouco de disciplina, que requer um pouco de disciplina, né? Mas eu acho que acima de disciplina, de autoconhecimento. Eu acho que você vai ajustando essa situação a partir do momento que você vai se autoconhecendo, o que é mais importante para você, o que é menos, né? Tendo a consciência de quem está do seu lado, das pessoas que estão do seu lado, do que elas precisam, do que você precisa, mas você tem que estar bem com você mesmo, né? Se você não estiver bem com você mesmo, você vai tomar as decisões erradas de como alocar o tempo, as pessoas em volta também não vão estar bem. Então, acho que é uma jornada de autoconhecimento, né, de disciplina, de foco e de tomar as rédeas desse ponto, né? Se você deixar isso para as circunstâncias, o dia a dia vai te levar para algo que com certeza não é o melhor para você, né? Então, você tem que tomar as rédeas e definir um plano daquilo que é o melhor para você, né? Daquilo que é melhor para a tua vida, seja ela pessoal, profissional, e que no final andam juntas, né? E se manter fiel ao plano, né? Que não é fácil. O dia a dia sempre te tira um pouco do teu plano, mas a tarefa as urgências, né? Tem as urgências, as ocorrências. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter, né? Sempre vão ter as exceções. O importante é que sejam as exceções, que a exceção não vire regra, né? Então, claro, você nunca consegue fazer tudo conforme você planejou, né? Mas que sejam exceções, né? Que você se ajuste ao longo do caminho, mas que na maior parte das vezes você mantenha a sua direção, o seu plano, né? Bacana. Leandro, de 2020 em diante, ali, efeito da pandemia principalmente, ganhou muita importância essa questão da saúde mental, qualidade de vida do colaborador. E a gente, acho que já vem de um período de gestão onde talvez o número de horas dedicado
era muito mais valorizado do que hoje em dia, né? A força de trabalho hoje dá muito mais valor, talvez, a esse salário emocional do que pura e simplesmente ascensão de carreira. Como é que isso está impactando a tua gestão lá no dia a dia? Certo. Não, esses são, com certeza, desafios que a pandemia aumentou, né? Não era que não existia pré-pandemia, já existia, mas acho que a pandemia fez as pessoas olharem ainda mais para dentro, né, delas mesmas, dos lares, né? Então teve um processo ali de introspecção bastante grande e que as pessoas passaram a prestar mais atenção ainda, como você falou, que na saúde mental, na saúde emocional, né, no meio em que vive, né, com quem eu estou me relacionando, qual é a saúde mental das pessoas que estão ao meu lado, ou do meu líder, né? Obviamente a gente sabe o impacto que um líder pode ter numa pessoa, né? Um líder pode sim afetar psicologicamente e emocionalmente uma pessoa, né? Para o bem ou para o mal, né? Então essa consciência aumentou muito. O que a gente tem feito, né? A gente tem trabalhado muito essa questão através de conversas, de programas e de benefícios, né, que nós temos hoje dentro da empresa que se adequam às novas realidades de mercado. Então, o trabalho flexível, né, é uma coisa que está aí para ficar, né? Então, a Electrolux possui regras de trabalho flexível, né, para ajudar nessa adequação, né? Mas não só isso, a gente tem várias ferramentas do dia a dia de suporte a funcionários que entendam, de repente, que precisem de um suporte, seja ele saúde física, seja ele saúde mental ou de suporte, né, para que a Electrolux também provenha essa ajuda. Então, assim, a gente faz muito trabalho voltado a essa área, né, dedicado aos times, às pessoas, mas com os líderes. A gente também trabalha muito os líderes, né? É importante a consciência dos líderes, né, para este tema, né, porque o líder está ali no dia a dia com seus liderados, sentindo o clima, o ambiente, né, a gente tem que estar muito atento a como as pessoas estão vivendo e estar atuando, né, nos casos em que seja necessário. Então, a preparação da liderança para essa nova situação ela é chave, né? Os líderes, a gente chama, os líderes eles têm que estar atentos a essa parte também, não é mais só uma liderança de resultado, né? A gente fala, a liderança ela tem que ser uma liderança de negócio, mas também uma liderança de pessoas, né? É um balanço dos dois. Então, nossos líderes têm que estar preparados para ser líderes de negócio, mas também líderes de pessoa. E no mundo do líder de pessoa passa por atenção à saúde mental, a parte psicológica e emocional das pessoas, né? Mas também uma liderança inclusiva, né? Cada vez mais a gente vê que as lideranças elas devem ser inclusivas, né? Em todos os aspectos, seja ele inclusiva no sentido de você combinar a parte de negócio, a parte de status ali de saúde mental, psicológica, mas também de diversidade, ou seja, o aspecto liderança ficou muito mais amplo, né? Então, assim, é muito mais difícil, né? Eu diria, porque você tem que prestar muito mais atenção em muito mais coisas hoje em dia. Mas é isso, essa é a jornada que os líderes têm que se preparar e têm que encarar. Bacana, cara. Muito legal você ter falado isso, porque você como aí, CEO América Latina, então você tem do México para baixo. Isso. Com certeza pessoas diferentes, de países diferentes, culturas diferentes. Como é que você faz para saber se esse cara tá bem? Enfim, nessa questão que a gente falou de saúde mental, se ele tá motivado, se você consegue reverter com tantas pessoas e pessoas tão diferentes. Certo. Bom, eu pessoalmente fazer isso é praticamente impossível. Então, assim, eu preciso de uma equipe de liderança que esteja atento e que me ajude a fazer isso. Então, a resposta mais simples para esse ponto é: nós temos que ter uma equipe de líderes capacitados, né, competentes e focados e que entendam as diferenças entre os países e entre as culturas, porque sim, né, embora haja muita similaridade, mas cada país na América do Sul ou na América Central é muito diferente um do outro, né? O Brasil já é diferente por si só pela questão da língua, né? Nós somos os estranhos aí que falamos português, né? Mas os demais países, embora falem o mesmo idioma, são países completamente diferentes, com as suas culturas diferentes, com os seus desafios diferentes.
E a gente tem que estar, né, muito atento a tudo isso. O grande parte do nosso time de liderança hoje, ele está baseado no Brasil, né? E a gente tem que tomar um cuidado de não sermos somente brasileiros. A gente tem que ser, às vezes, menos brasileiro e prestar atenção, né, nas outras culturas. Obviamente, temos líderes nesses países, né, muito capacitados, que entendem a cultura, líderes locais que nos ajudam nessa tarefa, né? Mas essa combinação de conhecimento da liderança aqui do Brasil com a liderança local dos países, ela é chave. É praticamente, né, é muito difícil você fazer isso a partir de um local só. Então, sempre vai ser uma combinação de conhecimento e de entendimento, né, tanto do negócio quanto das culturas. E aí você precisa de pessoas com diferentes backgrounds, né, com diferentes experiências, culturas para poder fazer essa gestão. Como é que foi, Leandro, como CEO, né, de uma empresa tão grande, numa praça tão enorme, aquele comecinho ali da pandemia? Enfim, eu estou somando alguns artigos que eu li, estou tentando criar esse cenário, posso estar errado. As pessoas ficaram demais em casa, né? Passaram a valorizar cada vez mais o espaço onde viviam e o bem-estar familiar. O mercado de construção civil cresceu bastante nessa época. Reformas, né? Venda de tinta, etc. e tal, e, consequentemente, venda de eletrodomésticos, né? O pessoal investiu, falou, pô, vou mudar minha cozinha, fazer uma área gourmet, etc. e tal. Isso, enfim, ajudou os negócios. Mas como foi aquele começo, cara? Quando a gente não sabia se o mundo ia acabar, se você ia trabalhar em casa ou para sempre, ou se a empresa ia fechar. Porque eu imagino assim, poxa, todos os varejos estão fechados, não vamos vender nada. Sim. Deve ter passado pela cabeça de vocês um cenário como esse, né? Como é que foi aquele início ali, cara? E realmente aconteceu, né? Ficaram ali algumas semanas sem vender nada mesmo, né? Ninguém vendeu nada, ninguém sabia o que ia acontecer. Então foi um momento de bastante incerteza, num primeiro momento, né, completa incerteza, até você começar a entender como o mundo iria funcionar a partir daquele momento, né? E, sendo bem honesto, nós não imaginávamos que a partir daquele momento as pessoas iriam olhar para dentro das suas casas e começar a investir mais nas suas casas, a trocar os seus eletrodomésticos, né? Era um modo ali de sobrevivência, de falar como que a gente sobrevive, né? Então foi um trabalho em conjunto e em time muito grande, ali de colocar a liderança junto, né? Eu, naquele momento da pandemia, eu liderava a área de produtos da empresa, né? Nós tínhamos diversos projetos de produtos em andamento, né? E que nós não podíamos parar, né? E aí você tinha toda a sua equipe de engenharia que de repente sentava numa sala todos juntos, né? De repente, do dia para a noite, está cada um sentando na sua casa, né? Com um computadorzinho pequeno lá e tentando fazer o seu trabalho, né? E como é que você desenvolve produto com todo mundo à distância? Então, assim, num primeiro momento foi um momento de modo sobrevivência, como que a gente mantém essa empresa de pé até que, né, você acha um caminho. Então, aí, claro, com ali o começo, né, da pandemia, as coisas foram se acertando, né, como eu falei já numa outra pergunta que você me fez, o ser humano é muito adaptável, né, o ser humano se adapta, né, então o ser humano começou a se adaptar àquela nova realidade, né, as empresas também, e os negócios começaram a voltar, né, ali, depois de 2, 3 meses, os negócios começaram a andar, e para o bem desse setor, vamos dizer assim, o consumidor começou a olhar mais para dentro da sua casa. E, de repente, lá um fogão, um micro-ondas, uma geladeira, que já estava lá velhinha, um bom tempo, né? Ele parou lá para olhar e falou, opa, peraí, minha cozinha não está tão bonita, minha lavanderia não está tão bonita, eu preciso dar uma investida aqui, né? E passou a investir nessa renovação do lar e nessa o que nós chamamos de ressignificação do lar, né? Porque o lar ganhou um novo significado na pandemia, né? E aí sim, o ano de 2020 e 2021 foram anos, né, para este setor bastante fortes, né? Porque, obviamente, todo mundo passou a olhar mais para suas casas. E esse movimento hoje, óbvio, ele já não é na mesma intensidade, claro, né? A demanda hoje
por eletrodoméstico, ela é já mais baixa do que nos níveis pandemia e também pré-pandemia. Ainda o mercado, né, não recuperou em níveis pré-pandemia. Mas a ressignificação do lar ficou. Né? Hoje o lar para as famílias ele tem um significado diferente do que era pré-pandemia. Hoje as pessoas prestam mais atenção nas suas casas, né? Olham para o lar como um ambiente de muito mais convivência, não só com a família, mas com os amigos. Né? E isso tem impactos na forma que você pensa a sua casa, nos eletrodomésticos que você quer ter, o como você quer ter. Então é um movimento que ficou. A demanda ainda não voltou, óbvio, isso é questão econômica, de tempo e tudo, mas a ressignificação do lar aconteceu e ela é perene, ela está aí, assim como o comportamento de compra. Né? Na pandemia, a venda online, a compra online disparou. Sim. Porque as pessoas não podiam ir na loja, foram obrigadas a comprar online. E os níveis de compra online, que cresceram muito durante a pandemia, também ficaram. Então, a gente olha o percentual de compra online pré-pandemia era muito mais baixo, e isso perdurou depois da pandemia. Então, acho que várias mudanças aí que aconteceram na pandemia, elas ficaram, né, em relação ao lar, em relação à compra. Né? Agora, a demanda, óbvio, isso é um ciclo econômico e que, né, tem altos e baixos. Né? Legal. Leandro, dá umas dicas aí pro pessoal que está assistindo em casa, pessoal preocupado em desenvolvimento de carreira, quer chegar numa posição de grande significado, você como CEO de uma grande empresa multinacional, o que você daria de dicas para essa moçada que está começando? Legal. Bom, primeiro, como eu falei, né, carreira é algo individual. Eu vou contar aqui um caso que, quando eu estava no começo da minha carreira, e eu já falei isso até para redatores e editores dessa revista na época, então tem gente lá que sabe do que eu vou falar aqui, mas naquela época existia uma revista que chamava Você S.A. Talvez você vai até lembrar aqui. Sim. E eu, como também queria desenvolver minha carreira, eu lia muito essa revista, e aquela revista trazia vários exemplos, né, de pessoas, de executivos que estavam desenvolvendo a vida e que estavam desenvolvendo a sua carreira e tal. E eu li aquela revista por um bom tempo, até o momento que eu falei, não, essa revista aqui, ela é realmente, né, não é Você S.A., são os outros S.A. Aquilo foi assim um chamado de atenção para o que eu falei um pouco mais cedo aqui na nossa conversa. A carreira, ela é individual. Você não pode tentar copiar alguém ou outro, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu ponto de partida. As pessoas começam de pontos de partida diferentes, em lugares diferentes, né, com histórias, seja elas familiares ou educacionais, diferentes. Então, assim, o ponto de partida é muito diferente. Então, não dá para você querer copiar a carreira de alguém. Então, acho que isso é a primeira grande mensagem que eu daria. Né? Forme uma opinião. Óbvio, inspire-se nos outros, né? Aprenda com os outros, leia sobre os outros. Acho que tudo isso é muito válido. Eu sempre fiz muito isso também. Mas tenha o seu plano da carreira para a sua vida. O que é para a sua vida mais importante. Acho que esse é o grande ponto. Né? O outro acho que no mundo de hoje, um pouco mais difícil, né, de se entender, e eu, quando era mais jovem, também não entendia, mas paciência. Né? Eu acho que o mundo tem cada vez menos paciência. Sim. Com tudo. Essa geração atual. E não só a geração, eu acho que o mundo, né, a tecnologia colocou o mundo num estado de alerta muito grande, né? Infelizmente, a gente vendo polarizações, né, cada vez maiores e paciência, né, um com o outro cada vez menor. Então, acho que paciência é uma virtude que tem que ser desenvolvida. E eu acho que na carreira, ou seja ela como empreendedor, ou seja, né, ela como uma carreira em uma empresa, né, você tem que ter paciência. Né? Você tem que saber que o tempo, né, joga o seu jogo também. Né? Então, às vezes a gente está no começo de carreira, a gente acha que, né, gostaria que fosse mais rápido e tal. E é bom querer que seja mais rápido. Não tem nada errado com isso. Mas isso tem que ser administrado. Né? Então, acho que paciência é uma virtude, né? Principalmente quando você está começando. Né?
Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E eu acho que um outro ponto, e aí é o que eu sempre prezei na minha vida e na minha carreira, foi que você precisa agregar valor. Seja lá onde você esteja. Você tem que entregar. Você tem que mostrar que você está adicionando valor, né? Eu acho que se você está num lugar em que você não está agregando valor, você deve ser o primeiro a levantar a mão e falar, vou para outra. Não tem que esperar alguém, né, te contar. Esse recado. Falar, olha, eu acho que você não está performando, eu acho que você não está, né? Obviamente, feedback, conversas com a liderança é muito importante. Acontece muito hoje, a gente vê muito, às vezes, líderes que não dão feedback. Se você está trabalhando com um líder que não dá feedback, peça. Eu sempre pedi feedback. Quando eu não teve momentos que eu não tive, eu pedi. Se eu nunca deixei ficar sem referência. Será que eu estou indo bem ou será que eu estou indo mal? Eu tenho que saber responder. E se você não sabe, você pergunta. Mas isso é através de entrega de resultado. Você precisa agregar valor, você precisa entregar resultado, senão as coisas não evoluem. Então, e não é fácil, porque tem as dificuldades do dia a dia e o que requer, muito foco e sabedoria do como ir ali fazendo as coisas. Então, eu acho que você se sentir em um lugar que você sabe que você está entregando, que você está gerando valor, as coisas acabam acontecendo ao natural. Então, acho que esses são para mim, assim, grandes pontos, eu diria, Poderia falar alguns outros aqui, mas acho que esses são os grandes pontos para quem está num começo de carreira, são pontos importantíssimos. Muito legal, Leandro. Muito obrigado por dividir aí essas dicas. Tenho certeza aí, pessoal que está em casa, se escutar e refletir a respeito, vai ser de grande valia. Meu caro, muito obrigado mais uma vez por participar, por vir até aqui. A gente já está chegando ao final, passa muito rápido, né? Receber o Leandro aqui foi uma honra. Pessoal, assim vamos chegando ao final desse episódio do NABTalk. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento e lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana. Um abraço.